enfim, eles que se entendam. Mas respondi a tua pergunta, Gladys? Não, acho que a gente está começando a ter uma visão de cidade, né? Eu acho que falo por mim, depois todos os outros co-vereadores presentes que quiserem falar, inclusive o André já levantou a mão aqui, podem se colocar, mas eu estou ampliando o meu campo de visão nesse momento. Eu acho muito importante essa troca com pessoas técnicas como o Castilho, com pessoas do parlamento que passaram pelo executivo, para que a gente consiga entender de fato aonde um vereador coloca a mão para transformar a política pública do livro em alguma coisa que chegue na ponta, né, no final, nas pessoas. Que, no final das contas, é quem importa para mim, as pessoas. Né? André, faz a tua pergunta aí, André, e depois a Elisa. Fala, Marcelo, André. Deixa eu te achar aqui, André. André Salviano. Não, Garcia. Meu parente. Você é Garcia, que bom. Eu sou. Boa noite a todos aí, tô aqui tentando... Aqui também está tendo panelaço também, Santa Teresa, 8h30 em ponto, até umas 8h40 também tem panelaço. É isso. Marcado, inclusive a gente sabe que 8h30 a gente tem nosso compromisso aqui com a comunidade de Santa Teresa aqui. Marcelo, você estava falando uma coisa interessante que talvez seja para mim, né, como um participante dessa covereança aí, é interessante pensar nessa política pública-privada. Eu não sei se é possível estender o que você fez como secretário, a gente está estendendo isso como lei como vereador. Não sei se é possível, eu não sei mesmo. Assim, porque eu lembro bem desse movimento que você fez, né, junto com a iniciativa do prefeito também, mas sinto necessidade que se torne lei, que isso venha realmente se efetivar para que, independente do governo que esteja, do prefeito, essa iniciativa possa acontecer e que possa fortalecer as próprias bibliotecas como unidades orçamentárias, né? Porque eu acho que isso daria autonomia para elas se o processo fosse público-privado. O que você acha disso? Olha, eu acho... Assim, eu não tenho muitas ilusões, sabe, André? Vocês estão me vendo? Não. Tá, é só um instantinho, gente, porque tem vou precisar fazer uma votação aqui rapidamente. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos sim, está ouvindo. Perfeito. Eu, sinceramente, eu não tenho ilusão em relação ao altruísmo da iniciativa privada, tá? Mas eu falo isso assim, sem nenhum rancor, enfim, eu pertenço a movimentos liberais. Eu falo isso só por uma questão fática. Acho bacana, acho que tem empresas que agora têm responsabilidade social, departamentos de responsabilidade social bastante bem estruturados, mas é claro que eles buscam essa responsabilidade social como resultado, digamos assim, ou melhor, como um processo para adensar comercialmente, inclusive, suas marcas. Agora, tá tudo tranquilo. Tá? A gente só tem que jogar no transparente, né? E levando isso como premissa. Agora, é claro que há muitos gestores de responsabilidade social dentro das empresas que têm como, digamos, meta apostarem em projetos consistentes na área da cultura. E muitos desses projetos, ou em muitas dessas ocasiões, a gente consegue apresentar inovações, né? Mesmo vindo, de repente, da área pública, que também, às vezes, goza de uma má reputação junto às empresas privadas, né? Muitas delas acham que o gestor vai acabar se valendo politicamente daquele projeto, e aí vão ter a marca associada a alguma iniciativa política. Enfim, rola, às vezes, um certo constrangimento. Mas eu acho que há um potencial para ser trabalhado quando você consegue estruturar bons projetos, quando você consegue juntar, digamos, né, um bom projeto, um bom caminho, bons, digamos, atores, né, boas iniciativas, né? E eu vejo isso, por exemplo, no caso do Museu do Amanhã, do Mar,
que foram financiados por agentes privados, inclusive depois da sua inauguração, o valor que a gente colocava como prefeitura nesses equipamentos era muito pequeno em relação ao que eles demandavam, porque eles tinham forte apoio da iniciativa privada. E no caso das bibliotecas do amanhã, é exatamente a mesma coisa. A gente conseguiu um parceiro privado. Agora, você falava em termos de lei, André, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta nesse sentido. Talvez não tenha sido nem bem formulada a minha pergunta, porque não é uma questão que você falou, me veio em mente. Não sei se ela é pertinente, mas, na verdade, eu fico pensando, tentando aumentar aí, ampliar a pergunta. Essas fundações, todas que tem aí da Itaú, Roberto Marinho, todas essas fundações, a gente sabe que na grande maioria delas, elas estão diretamente retroalimentando os seus impostos. Então, eu fico pensando que não sei como ou de que forma nós poderíamos linkar essa iniciativa público-privada com essas fundações, através de uma lei, sabe? Para que eles pudessem... Porque se eu vejo toda e qualquer iniciativa de fundação muito ligada a coisas muito pequenas. E, às vezes, uma fundação, por exemplo, Salles, né? A do Salles, da família Salles. É uma fundação que, por exemplo, poderia estar estendida a uma biblioteca daquele bairro, talvez ali da região da Rocinha, ou da Gávea, ou São Conrado. Então, claro que isso é uma correlação de bairro, mas poderia não estar ligada a isso, mas poderia estar essa fundação ligada a uma iniciativa de uma praça seca, por exemplo, né? Porque tem surgido cada vez mais fundações de empresas que estão retroalimentando seus impostos. E eu fico pensando se existiria, se você acha... Equivalente das leis de incentivo, né? Exatamente. E aí poderia estender isso a uma biblioteca comunitária. Fico pensando nisso, se isso não pode ser um serviço de uma equipe de vereadores, entendeu? Ou de um secretário de cultura. Eu acho que sim. Na verdade, assim, obrigar a iniciativa privada a fazer alguma coisa assim de uma maneira tão direta, eu acho mais difícil. Mas eu acho que existem instrumentos para nós conseguirmos suavizar efeitos concentradores das leis de incentivo. A reforma que a gente aprovou esse ano da Lei Rouanet na Câmara dos Vereadores, na Comissão de Cultura, que foi uma reforma muito ampla, proposta por um deputado do PSDB, relatada pela deputada Benedita da Silva, salvo engano, não foi relatado também pelo Domingos Sávio. Mas, enfim, foi um trabalho multipartidário feito a várias mãos e que deu super certo. E que tinha por objetivo criar mecanismos por meio dos quais essa concentração que as leis de incentivo muitas vezes gera fossem suavizados. E eu acho que isso também valeria a pena no caso da lei do ISS. Quando eu falei que me ressentia de não ter mandado uma reforma da lei do ISS para a Câmara dos Vereadores, é justamente nesse sentido. A gente buscava que tinham duas grandes demandas da classe cultural, da classe artística no Rio de Janeiro, quando eu cheguei. A gente precisa averiguar se essas demandas permanecem válidas, eu acredito que sim. A primeira delas era a reforma ampla dos equipamentos culturais que estão sob a custódia da Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio tem uma das maiores redes, inclusive maior que São Paulo, de equipamentos culturais próprios municipais. A minha conta, o número que me vem à cabeça é mais ou menos 70, entre teatros, centros culturais, arenas, lonas, enfim, bibliotecas. E aí, o que a gente pensava, para reformar isso, a gente podia, e era uma demanda por reforma, é claro, para que a cultura tivesse, digamos, no patamar correspondente à sua importância, né? A gente tem centros culturais aí em Santa Teresa mesmo, o Centro Cultural, oh meu Deus, esqueci o nome, Lobo, Laurinda Santos Lobo. Laurinda. Tem o Laurinda e tem o Parque das Ruínas. Exatamente, tem o Laurinda e o Parque das Ruínas. O Parque das Ruínas sempre estava muito bem estruturado, porque a gente tinha lá o nosso gestor, que era maravilhoso, e que conseguia... Exatamente. Como é que é o nome dele? Gilson de Barros. O Gilson. Maravilhoso. Ele continua lá?
Sim, a duras penas continua. Ele continua mantendo a programação, acho que é isso, né? O Gilson conseguia, mas o Parque das Ruínas era um lugar com muita visibilidade. Então ele conseguia desenrolar, porque às vezes tinha gravação de novela, gravação de não sei o quê, aí ele pedia contrapartida. O lugar estava sempre muito bem cuidado. Agora, quando você chegava no Laurinda, dava uma pena enorme, porque é um prédio lindo e estava caindo aos pedaços. E aí, como é que você faz, né, para reformar aquilo? Aí eu tinha, por exemplo, e aí uma coisa que eu gosto sempre de falar também, né? A gestão pública, como eu falei, é um conjunto de desafios, êxitos e frustrações, porque você tem que fazer escolhas que às vezes são muito pesadas. Por exemplo, eu tinha lá a lona Hermeto Pascoal, ali é Campo Grande. A lona tinha deixado de existir por conta da chuva de granizo. Ela não existia mais. O Hermeto Pascoal queria tirar o nome dele da lona. E aí, o que eu faço? Eu reformo Laurinda ou reformo a lona de Campo Grande? São escolhas difíceis, né? Então, nós queríamos pegar parte dessa arrecadação do ISS e já deixar para a reforma permanente de centros culturais da prefeitura, né? De equipamentos culturais, porque a gente sabia que o orçamento da Secretaria de Cultura nunca ia ser suficiente para isso. E, por outro lado, nós queríamos também que parte da lei do ISS, as empresas, fossem obrigadas a investir em projetos que significassem a territorialização dos investimentos em cultura. A gente tinha na cabeça, naquele momento, o Ações Locais, mas outros projetos também, inclusive ligados à leitura. Então, das bibliotecas comunitárias, por exemplo, que foi um projeto que a gente pensou, mas não conseguiu executar. Eu acho que a gente tem uma biblioteca aí tem uma na Maré, que eu adoro, que é a Biblioteca Lima Barreto, que é gerida pelo pessoal da Rede das Marés, das Rede da Maré, e a biblioteca da Sulacap, da Amisul, que é gerida pela Associação de Moradores, que é excelente também. Existem várias outras, me vieram esses exemplos na cabeça. Mas eu acho que é viável sim, André. Nós pensamos uma reforma da lei do ISS que possa gerar a criação de mecanismos por meio dos quais a gente consiga diluir ou, de certa forma, fazer chegar esses investimentos mais na ponta. Maravilha. Elisa, você estava na fila, depois é a Bianca. Opa! Marcelo, queria te perguntar, é bem uma dúvida mesmo de um processo que eu peguei assim embrionário, cheguei a acompanhar algumas reuniões, eu não sei em que pé ficou, e se eu não me engano, você estava na gestão, talvez você possa me dizer em que pé que ficou, que é o Plano Municipal do Livro, Leitura e Bibliotecas, né? Que teve aí o seu grupo de trabalho iniciando em 2015, e eu não sei em que parte que o plano ficou, e me interessa muito saber, até por conta de todas as coisas que a gente tem pensado, né? Tem muito o plano, tanto nacional como municipal, que foram e estão sendo construídos por pessoas de uma trajetória incrível, que muito nos inspiram, e não tem como andar sem a gente saber em que pé que estão já esses trabalhos, né? Você tem alguma notícia de como que ficou? Elisa, até onde eu sei, e já foi um pouco depois da minha saída, o plano foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Salvo engano, ele já é lei. Não é? Não. O municipal não. Eu acho que a Renata pode falar já, ela está na sequência, ela vai falar melhor Então do que fala, eu. Renata. Renata Costa, mas não foi não. Renata, consegue dar um apanhado disso? Como é que tá? Oi, Elisa, querida. Sim, olha, oi, meu amor. A gente começou, né? Eu fazia parte do grupo de trabalho desse plano, né? Do plano municipal, como poder público representando. A gente conseguiu seguir com todo o cronograma da cidade, com todas as plenárias de escuta da população, a feitura, o texto do plano, tudo. E nova gestão, né, da prefeitura, quando entrou, terminou com o nosso grupo de trabalho. Nosso grupo não é